Olá você, torcedor, torcedora santista. Mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Sincero. Dessa vez só minha voz, porque o jogo acabou do Santos agora há pouco, 2-1 sobre o Vasco. E eu percebi que agora há pouco eu tô quase sem bateria aqui. A câmera tá bem embaçada, não sei o que aconteceu. Então acho que eu vou acabar gravando só a minha voz mesmo. E aí eu vou colocando as fotos aí. Você pode minimizar a tela se quiser. Se você estiver no computador aí, enfim. Não precisa tá olhando nada não, porque não vai ter nada mesmo, só minha voz. E as fotos, né? Vou botando aí. Bom, o Santos venceu por 2-1 a equipe do Vasco. Como quem acompanhou sabe. E no meu ponto de vista, basicamente o seguinte, tá? A temporada do Santos, ela vai ser mais ou menos isso daí que a gente viu hoje. O Santos no geral não foi bem. Eu até ouso dizer que a cada bola do Vasco era um Deus nos acuda, porque até o narrador, onde eu estava vendo, no caso ouvindo o jogo, ele falou que era um latifúndio no meio de campo, né? Não tinha marcação nenhuma. E o Vasco, toda vez que chegava, ele chegava com perigo. Então, era simplesmente um Deus nos acuda, né? E, cara, é impressionante, assim, o torcedor santista, ele não tem um momento de paz, cara, pra falar a verdade, assim, porque eu juro pra você que até o último minuto aí, naquele escanteio, eu morri de medo do Santos tomar um gol de empate no último lance novamente. Um escanteio no último minuto ali é muito a cara do Santos, né? Tomar um gol desse. Mas graças a Deus não aconteceu. O Santos venceu, na minha visão, porque principalmente dois fatores. O Santos tem um extra classe jogando. Eu não entendi por que o Vojvoda não botou o Gabigol no time. Eu gostaria muito de entender. Aparentemente, até pelos comentários dos colegas da transmissão que eu estava vendo o jogo, aparentemente foi uma decisão tática do técnico. Agora, eu até imaginei que o Gabigol entrasse no segundo tempo, porque o Santos estava empatando em casa, precisando ganhar o jogo. O primeiro gol do Vasco foi uma falha do Bom Tempo, do Miguelito. Ele perde a bola no meio de campo. O Vasco, que até mesmo antes do gol do Neymar, o Vasco estava melhor no jogo. O Neymar faz 1-0 pro Santos ali, faz um baita de um golaço pra mim. 2 golaços do Neymar, né? E aí, no fim do primeiro tempo ali, o Vasco empata o jogo, né? E aí aquele Deus nos acuda que a gente sabe. No segundo tempo, basicamente, ele tirou o Miguelito, acho que botou o Barreal, se eu não me engano, e aí foi embora. Basicamente manteve o mesmo time, né? E eu vou dizer aqui, meus amigos, pra mim, assim, o que aconteceu hoje foi basicamente o que eu gosto, né? Por mais que o Vasco tenha meio que dominado um pouco o meio de campo ali, que eu acho que o Santos precisa rever essa coisa, por mais que tenha ganho o jogo hoje. Por que eu digo isso? Porque o Santos, cara, vou até virar aqui, ó. O Santos venceu hoje, mas uma coisa tem que ser dita. Uma coisa tem que ser dita. O Santos venceu hoje a equipe do Vasco,
Mas o Vasco é uma equipe fraca, bem fraca. O Vasco está é o último colocado do campeonato. Certo? O campeonato do Santos, pra mim, na minha visão, vai ser tipo isso daí, cara. Tudo bem que não é um mau time, eu acho que não é um mau time, todo um mau time assim, o time do Santos. Mas não é um time para brigar por títulos, claramente, né? Mas o Santos não pode deixar o espaço, perdão, gente, o Santos não pode deixar o espaço que deu pro Vasco contra um Corinthians, por exemplo. Claro que a concentração é outra, a estratégia será outra, mas o Santos não pode se dar ao luxo de estar jogando em casa, dando essa brecha toda pro Vasco, né? E aí fez 2 gols por conta de um jogador extra classe que o Santos tem lá na frente, né? E o campeonato do Santos, retomando o que eu estava falando, ele é basicamente esse, tá? O Santos ganhar aí do Vasco, do Remo, na Vila Belmiro, de repente um Mirassol, né? O Santos consegue ganhar na Vila Belmiro aí, no 2-1 ali, de repente segurando a bola, num contra-ataque faz um gol e tentando beliscar pelo menos um pontinho fora, né? Porque eu ainda acho, tá, que o campeonato do Santos infelizmente vai ser para fazer 45 pontos ali e depois pensar, de repente, olhe lá no que pode ser feito. Tipo, fez 45 pontos? Fez. Agora a gente vai pensar o que pode ser feito. Vamos tentar brigar por uma Sul-Americana aqui? Ou vamos tentar brigar por mais alguma coisa? Eu, sinceramente, eu não tenho muito otimismo em relação a esse elenco do Santos, não. Eu sei que não é para estar lá embaixo, mas também não é para estar brigando ali entre os 8, por exemplo. Eu acho que é mais meio de tabela ali. Eu falei lá atrás que eu me iludi muito quando certos jogadores chegaram, Rolezer, Barreal, né? Eu falei, cara, de repente esse time aí vai brigar lá em cima, né? Vai ficar entre os 8 e tal. Não, que nada. Ficar ali. E eu repito, tá? Novamente, eu também disse num vídeo um bom tempo atrás que, pra mim, a temporada do Santos ela vai ser um pouquinho mais tranquila em relação ao ano passado. Por que eu digo isso? Porque agora o Santos tem Neymar e Gabigol lá na frente. Rony, que é um cara que é bem prestativo, ele fez um jogo bem... foi bem prestativo o Rony, mas defendendo assim, né? No geral. O William Arão ali e tal, segurando bem. E, gente, é isso, cara. Eu não acredito que o time do Santos vai muito longe, mesmo mantendo o Vojvoda ou até tirando o Vojvoda, né? A não ser que, sei lá, o Santos contrate um técnico aí que ninguém está esperando nada e o cara tire leite de pedra, tipo um Renato Gaúcho da vida. Vai que, né? Sei lá, estão falando até no Cuca aí agora, né? E na minha visão é isso, cara. Eu acho que o Santos continua ali para brigar por um 10º lugar, 12º, né? Houveram erros no jogo de hoje, principalmente no meio de campo. Eu acho que o Bom Tempo fez uma péssima partida. Ele perdeu praticamente todas as bolas, né? Mas, no final das contas, o que vale é o resultado, gente. 2-1, 3 pontos. E é isso que importa. Eu sei que para muito torcedor, o negócio é jogar bonito e tal. Assim, eu não vou negar, certo? É claro que eu prefiro um jogo mais bonito. Partindo para cima, driblando e tal, fazendo golaço. Eu não vou negar, eu também gosto disso. Só que isso para mim é consequência.
primeiro eu garanto o resultado, depois eu faço firula, finto, drible, esse tipo de coisa. Por quê? Porque pra mim, cara, drible, finta, firula, esse tipo de coisa não ganha jogo. O que ganha jogo pra mim é bola na rede. Lembra? Eu sou resultadista. Então, tipo assim, pra mim o que importa primeiro é fazer gol, depois a gente vê o resto, cara. Entendeu? Eu não proíbo de jeito nenhum aqui. Você prefere ficar com a bunda lá atrás no gol e tal. Não é isso também. Porque senão é só sufoco. Uma hora, se a zaga não tem uma zaga minimamente decente, toma gol. Né? Tem que ter um esquema tático bom também para jogar isso. Tem que ter uma organização muito boa também para jogar retrancado. Também não é só isso que eu defendo. Eu falo em relação a jogar recuado, jogar retrancado para garantir o resultado. Depois, dependendo do jogo ali, você consegue uma coisa mais legal, uma coisa mais elaborada, né? Por exemplo, o jogo de hoje, cara, o jogo de hoje, a realidade é essa. O Santos, principalmente ali nos últimos minutos, né? O Santos jogou chutando a bola para frente lá no Neymar e ele tentava resolver. Porque hoje o que valeu, principalmente ali nos minutos finais, foi o resultado. Cara. Tomar um gol naquela hora ali seria desastroso para o Santos. E é isso, gente. Para finalizar, eu acho que o resumo da temporada do Santos, pelo menos para mim, está nessa partida aqui. Santos 2, Vasco 1. Né? O Santos jogando ali meio fechadinho e tal. Tudo bem que eu acho que merece uma atenção especial no meio de campo, porque é um rombo o meio de campo do Santos. Né? O Vasco, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, ganhava o jogo, porque praticamente todas as bolas divididas eles ganhavam. O Vasco estava praticamente dominando o meio de campo do Santos. Só que o Santos tem um jogador extra classe, pelo menos um jogou hoje e decidiu, fez 2 gols, que foi o Neymar. Pena que o Gabigol não entrou. Eu gostaria muito que ele entrasse, até porque eu botei ele no meu cartola, né? Como capitão ainda. O Vojvoda, né, fez o favor de deixar ele no banco de reserva, né? Mas enfim, faz parte do jogo, é isso mesmo. E é isso, cara. Certo, galera. O vídeo de hoje é um pouco diferente, porque eu confesso que, repito para vocês, eu fiquei com um pouco de medo de gravar o jogo assim, o vídeo direto no telefone, praticamente sem bateria. E quando eu abri o vídeo para tentar gravar, juro que eu ia tentar fazer alguma coisa, tava tudo embaçado. Câmera toda embaçada, eu falei, não dá não. Vai ser só a voz mesmo e já era. Certinho, pessoal? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha. E é isso, certo? Agora, eu não lembro exatamente, acho que o próximo jogo do Santos é contra o Mirassol, é isso? Fora de casa. Eu não lembro. Só que é daqui umas 2 semanas, né? Parece que o Santos só joga daqui 2 semanas agora. O Vojvoda teve uma sobrevida aí, né? Enfim. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha. E é isso. Compartilhe com quem você acha que pode se interessar pelo assunto. Forte abraço, até mais. Tchau, pessoal.